Parabéns, Júlio Gorila! Você trouxe um post que é a polpa da desinformação. Muito bem, muito obrigado por mostrar para nós a sua ignorância em relação ao conhecimento científico, que você não foi capaz de ir na guideline, abrir ela e ler com seus próprios olhos. Não, você ficou à mercê da desinformação e trouxe a desinformação também. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai estar desmistificando um pouco sobre essas questões da nova pirâmide alimentar, nova entre aspas, porque foi muito mais um marketing do que mudanças efetivamente. Muito pelo contrário, tá bom? A pirâmide está tão alinhada quanto antes às evidências científicas. Foram mudanças muito pontuais feitas que acabaram até gerando confusão. E uma ou outra mudança até que não tem coerência com a nossa realidade atual. Como, por exemplo, colocar a gordura saturada no mesmo balde da gordura insaturada, pois se tem diferença significativa no nosso perfil metabólico. Bom, primeiramente vamos dar uma olhada nessa postagem do Júlio Gorila. Engraçado como funciona, né? Quando eu falei que as gorduras ancestrais, da época dos dinossauros, quando os seres humanos estavam lá comendo fezes de dinossauros, e minimamente processadas não eram o vilão da saúde, é que o problema real são os margarinos, os óleos vegetais ultraprocessados. Disseram que eu estava espalhando desinformação. E sim, você está. Parabéns. Agora a informação veio à tona. O Departamento de Saúde dos Estados Unidos, junto com a FDA nas novas diretrizes guidelines, o problema não é a gordura saturada em si, é o nível de processamento do alimento. Essas diretrizes foram conduzidas blá 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 blá. Enquanto isso, os margarinos, defensores ferrenhos da margarina industrial, cheia de óleo refinado, emulsificante, aditivos químicos, continuam fingindo que isso é comida saudável. Spoiler! Não é não. Antes que venham com... mas cadê o estudo? Cadê a base científica? Na própria guideline! O risinho dele. Eu tô certo, vocês estão errados. Coitado, velho. A demonização absoluta da gordura saturada foi exagerada. Alimentos reais importam mais do que nutrientes isolados. Ultraprocessados estão diretamente ligados à inflamação, obesidade, distúrbios metabólicos e problemas cardiovasculares. Será mesmo que o alimento ultraprocessado sozinho está diretamente relacionado a todos esses problemas? Bom, vamos investigar isso. Separei aqui, então, um post do nosso querido professor Felipe Almeida. Você quer informação de qualidade, estar alinhado com as evidências científicas de fato? Siga este homem. Felipe Almeida fez esse post no Insta que é muito esclarecedor e também trouxe esse vídeo aqui que é absurdamente mais esclarecedor. Se você quer ver um profissional nutricionista falando sobre dieta, vai nesse vídeo aqui, dá a moral. Só deixa no comentário que o áudio dele não ficou bom, que ele tem que usar um microfonezinho. E tamo junto. Vamos lá, erros e acertos das novas guidelines americanas sobre nutrição. Muita gente tem cometido o equívoco de falar sobre o assunto, principalmente com falácias de espantalho, como a abaixo. Por décadas, diretrizes oficiais demonizaram carnes saturadas, recomendaram grãos e cereais como base da alimentação. Resultado, explosão de doenças crônicas, resistência insulínica, obesidade e uma verdadeira crise da saúde mental. As últimas diretrizes recomendam claramente priorizar grãos integrais e evitar refinados e açúcares. Mesmo recomendando baixa gordura saturada, a população não seguia. Então, aqui o Felipe ele traz nesse vídeo que o problema não são as recomendações em si, mas a falta de adesão das pessoas em relação à recomendação. E talvez, agora eu tô falando por mim, não me recordo se ele falou isso, tô falando por mim, talvez essa estratégia de trazer o alimento natural possa ser justamente para tentar aumentar essa adesão. Porque também vale lembrar que a alimentação dos estadunidenses é muito diferente da nossa, que é muito mais rica realmente em alimentos naturais, frutas, legumes, vegetais, grãos integrais, do que os estadunidenses, que fazem um fortíssimo consumo de fast foods processados e ultraprocessados. Mesmo recomendação é ignorância ou má fé falar que a população ficou doente por seguir diretrizes.
Perfeito, Felipe. A nova guideline tem como ponto positivo o foco em grãos integrais no lugar de refinados, além de priorizar leguminosas como feijão e consumo de frutas e vegetais. Isso é muito positivo, como ele coloca aqui. Isso aqui é um print direto da guideline. E o Júlio Gorila fala alguma coisa aqui disso, não? Não, problema real, margarina, outras disseram, tá processado, cadê? Não, aqui o Júlio ele só deu foco mesmo na gordura saturada. Vamos ver então, vamos continuar para ver o que vai se dizer sobre a gordura saturada. Também priorizar proteínas, com quantidades inclusive que podem ser exageradas para a população com obesidade. Isso aqui é um aspecto muito interessante que o Felipe traz no post dele sobre a nova recomendação da proteína, que é algo que efetivamente mudou, que está entre 1.2 e 1.6. E por que o Felipe diz que isso pode ser exagerado para a população com obesidade? Porque o tecido adiposo, num cenário de restrição calórica, mesmo que muito agressiva, ele vai tomar a frente como o gasto energético principal, como o nosso combustível principal, digamos assim, poupando a massa muscular absurdamente. O que é um cenário totalmente diferente quando a gente fala de um perfil eutrófico, de um fisiculturista, que tem uma relação de massa muscular e tecido adiposo diferente. Muito mais massa muscular e o corpo se vê, digamos que, permissivo em usar aquela massa muscular para suprir necessidades energéticas no cenário de uma restrição calórica. E isso varia muito em relação à composição corporal do indivíduo. Então, o Felipe dá foco nessa questão porque talvez você esteja alocando uma quantidade muito grande de proteínas num cenário onde não há essa necessidade, que poderia estar sendo mais utilizada nos carboidratos e gorduras boas, que podem conferir um aumento no volume alimentar, aumento na qualidade nutricional, pois quando a gente fala de proteína, por exemplo, a carne, o frango, por exemplo, ele, quando a gente pensa num aspecto de saudável, ele é menos saudável do que uma oleaginosa, as nozes, por exemplo, porque as nozes oferecem muito mais benefícios à saúde do que o frango. É um exemplo. Não que o frango seja maléfico, mas que ele tem menos benefícios do que um alimento rico em gorduras boas, fibras e proteínas vegetais, certo? E isso vai na contramão de diversos estudos atuais que focam mais na qualidade do que na quantidade, até porque não comemos macronutrientes isolados, e sim alimentos. Ainda assim, diminuir os refinados e aumentar proteínas de boa qualidade é positivo. O mais interessante é que mantém a recomendação de não ultrapassar os 10% das gorduras saturadas. Então não é gordura saturada, lá vão ter, não é mesmo? Como é que fica essa questão aqui então, Júlio? Se as gorduras saturadas não são mais o demônio, então por que a recomendação delas continua a mesma? Será porque elas nunca foram o demônio? Olha só! Olha só! E por que se tem então essa questão dos óleos vegetais? Por conta justamente do perfil de gordura encontrado nos óleos vegetais, que é prevalentemente gorduras boas, ômega 6, ômega 9 e em menor quantidade o ômega 3. O perfil metabólico desses ácidos graxos é melhor aceito no nosso organismo e contribui para a redução significativa até, em alguns casos, do LDL colesterol, que é um marcador independente de risco cardiovascular. Então, numa situação onde o indivíduo está com seu perfil lipídico alterado, as mais diversas estratégias para a gente estar melhorando esse perfil lipídico vão ser aceitas, vão ser bem conduzidas, podem prosperar. Então, o aumento no consumo de fibras vai ajudar e a redução no consumo de gorduras saturadas por gorduras boas. E provavelmente colocar esse indivíduo em uma restrição calórica, pois esse cenário do perfil lipídico alterado também está muito associado a quadros de obesidade, obesidade principalmente, que vai envolver ali também talvez um pré-diabetes, um diabetes, uma hipertensão. A obesidade é o local de manifestação de diversas doenças crônicas. Então, geralmente, sempre vem acompanhado. Mas o indivíduo saudável pode sim ter níveis LDL colesterol mais altos do que o normal. Por exemplo, pela hipercolesterolemia familiar. Difícil o nome.
mas é uma manifestação genética do gene que naturalmente o indivíduo vai ter níveis de LDL mais elevados e provavelmente vai ser necessário o tratamento com estatinas para estar reduzindo ele. No cenário, quando a gente pensa no indivíduo jovem, 20 e poucos anos, que tem prevalência numa alimentação saudável, uma composição corporal saudável, os exames de sangue dele são bons, perfil lipídico, perfil glicêmico, mas você vê que o colesterol dele está muito mais alto do que poderia estar, muito mais alto do que a correspondência na composição corporal dele, talvez de início não haja uma preocupação, de fato, porque não tem outros fatores de risco associado, ou muito associados. Mas a tendência é que com o avançar da idade, esse cenário possa mudar. Então é importante estar prestando atenção nisso. É falacioso dizer que as gorduras saturadas foram inocentadas por esse documento. Ainda coloca ômega 9 do azeite como gordura essencial, o que não é. Faltou o básico de bioquímica aqui. Porque o ômega 9 não é um ácido graxo essencial, porque o nosso corpo produz ele. O ômega 6 e o ômega 3 são essenciais, pois o nosso corpo não os produz. Por fim, as recomendações de não exagerarmos no sódio continuam. E este é um cuidado não apenas com quem consome alimentos industrializados, mas também com quem exagera no sal de cozinha para temperar. No geral, recomendações confusas no que tange a gorduras saturadas e consumo de carne. De resto, não acrescenta muito além do que já sabemos. Focar em grãos integrais, alimentos vegetais de alta qualidade, como leguminosas, frutas e vegetais, gorduras insaturadas e não exagerar em grãos refinados e saturadas. Os grãos refinados, o açúcar adicionado nesses alimentos ultraprocessados, qual é o maior problema deles? Que eles contêm uma quantidade significativa de calorias em uma porção muito pequena. Então você consegue comer grandes volumes desses alimentos hiperpalatáveis ainda por cima e uma grande quantidade de calorias. Você une isso ao sedentarismo atual, por conta do avanço tecnológico, cada vez nós, seres humanos, temos que nos movimentar menos, obesidade cresce. Então, associar tudo à questão da gordura é um erro. A epidemia da obesidade, do diabetes, é multifatorial, não é algo isolado. Uma questão que eu estudei bastante esse assunto antes de trazer aqui para vocês, no vídeo do Gorgonoide, foi a respeito Foi a respeito da relevância dessa discussão entre a manteiga e a margarina. Porque o Gorgonoide ele traz como argumento principal o seguinte: você não vive de margarina. Se você vai usar manteiga ou margarina, se você vai usar alguma coisa disso para sua preparação, ela é pouca, ela é baixa. E eu concordo com ele. Porém, a gente tem que estar avaliando a população de risco, a população em geral que a gente está falando. Se você se ater apenas nessa nossa população fitness, de fato, isso não tende a ser um problema. O uso da manteiga ou de outro tipo de gordura saturada na preparação provavelmente vai interferir pouco no resultado geral. Porque esse nosso meio, ele preserva uma boa alimentação geral, uma boa composição corporal. Mas quando a gente está falando das pessoas que não estão nela, que não se movimentam, não fazem cardio, não fazem musculação, estão com sobrepeso, obesidade, isso é sim uma preocupação. E a redução do consumo desse tipo de gordura de todas as fontes e troca por gorduras mais saudáveis, que são essas ômega 6, ômega 3, ômega 6 principalmente, tá? Quando a gente avalia os estudos, observa eles, o ômega 6 é o que está mais associado à redução do LDL colesterol. E por que as fibras também, elas entram nessa conta? Porque as fibras, no nosso intestino, elas têm um papel de roubar os sais biliares e excretar. Isso obriga o nosso corpo a produzir mais colesterol. Porque durante o processo de emulsificação das gorduras, ali no reto, a gente tem um retorno desse colesterol. Um reaproveitamento de mais ou menos 90%. Então, um dos fatores que a gente vê também, que é muito atribuído à nossa alimentação atual, é o baixo consumo de fibras. Aumentar o consumo de fibras tende a melhorar significativamente o perfil lipídico. Um outro erro aqui da guideline foi colocar as gorduras saturadas incluídas junto com as gorduras boas. Outra coisa que eu gostaria de estar falando aqui no vídeo é sobre a falácia do porquê é natural é necessariamente bom, o que não é bem verdade.
como por exemplo a própria carne vermelha, que ela é natural, mas pode estar aumentando o LDL de forma significativa, principalmente quando consumida em excesso e as suas carnes gordas. Os cogumelos, por exemplo, também são naturais e podem acabar sendo tóxicos. Óleos vegetais, apesar de serem processados, podem ser cardioprotetores, pela questão que a gente já falou aqui do perfil de gordura que está incluído neles. Além de que a gente poderia falar de outros processados que são benéficos à saúde, como por exemplo o iogurte. Ele passa por um processo de processamento. Olha só isso. E é um alimento associado à boa composição corporal. A gente pode dizer que os laticínios em geral estão nessa categoria, que passam ali por um processo de industrialização, mas não apresentam risco à saúde propriamente dita. E é interessante isso também, que por mais que eles tenham o perfil de gordura saturada, a gordura saturada deles, dos laticínios em geral, tende a ser menos maléfica do que a da carne vermelha. Olha que interessante. Então, para finalizar esse assunto, não, a pirâmide não está invertida, foi muito mais um marketing mal feito aqui para chamar a atenção do que qualquer outra coisa. Ela está super alinhada com as evidências científicas atuais que nós temos sobre os assuntos. Um errinho ou outro aqui de bioquímica básica, o que a gente conseguiu identificar. Em relação ao ômega 9 ser um ácido graxo essencial, por exemplo, talvez ali um equívoco na recomendação de proteínas, pois a gente também tem que levar em consideração a população com obesidade. Querer colocar a gordura saturada no mesmo balaio da gordura insaturada é um equívoco. E seguimos assim. Sobre esse assunto, era isso que eu tinha para falar. Quero saber a sua opinião sobre o tema. Deixa aqui e tamo junto.